Muito bem-vindos a mais um Momento Economês. Nesse vídeo nós falamos de forma simples e rápida sobre os temas mais complexos da economia para que você possa ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e conquistar a sua liberdade. Então hoje nós vamos falar aqui sobre essa disputa, né, que está se desenhando aí, que é entre Kamala Harris e Donald Trump. E o que o mercado prefere? Democrata, um republicano, Kamala, Trump? Essa é uma pergunta, né? E geralmente o pessoal tem uma indicação para o lado que, se você é mais de direita, você acha que o mercado gosta mais do Trump. Se você é mais de esquerda, você acha que o mercado gosta mais da Kamala. Então eu fiz um levantamento aqui do mercado americano, né? E, obviamente é o motor do mundo, aonde vocês vão ver que vai ser surpreendente e muita gente não vai se conformar com o resultado dessa análise aqui. Então nós vamos fazer uma comparação desde o Jimmy Carter, lá na década de 70, né, que foi, vamos analisar 8 presidentes dos Estados Unidos, a performance deles em 7 métricas diferentes, né, PIB, Bolsa de Valores, inflação, dívida e tudo mais, e vamos fazer um zoom na administração do Joe Biden, que a Kamala é a vice-presidente, né? Então ela faz parte da administração, o plano de governo dela vai ser muito parecido com o Joe Biden. E como é que foram os 4 anos do Trump também nesses resultados, né? E aí é o que eu digo, você vai ter muita surpresa, porque no final nós fazemos um resumo de 8 presidentes, 4 republicanos e 4 democratas, e vocês vão ver essa comparação que vai chamar a atenção de todo mundo, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se você quiser saber mais sobre o método 10x, tem o link na descrição do vídeo. Então, turma, começando aqui o tema, olha só. Desse lado aqui nós temos os republicanos, né? Então nós temos Ronald Reagan, Bush pai, Bush filho e Donald Trump. E desse lado aqui os democratas, Jimmy Carter, Clinton, Obama e Biden, né? E aí você vai perguntar assim, mas como é que teve presidente que teve uma administração só, um turno só, e outros que tiveram 2 turnos, né? 2 mandatos, ou como é que fica essa comparação? Não tem problema, porque vai dar na mesma, tá? Porque nós tivemos aqui desse lado dos democratas o Jimmy Carter e o Biden, que é só um turno, né? E desse lado aqui nós tivemos o Bush pai e o Trump, que foram só um turno também, né? Os outros 2 aqui foram 2 turnos que eles ganharam, e então vai dar na mesma, tá? A comparação é válida. Então, seguindo aqui, vamos falar sobre as métricas que nós vamos avaliar. Então, primeira coisa, o PIB, né? O crescimento do PIB em cada um dos mandatos, o crescimento da dívida pública, né? A inflação no período, como é que foi o mercado de ações, né? Se foi para cima ou não, se o real estate, né? Os imóveis se valorizaram. E aqui, olha, o median income é a renda média corrigido pela inflação, né, renda média do americano, e por final é o crescimento da riqueza, né, então se as famílias americanas tiveram crescimento de riqueza. Então assim, é uma análise bem com perfil econômico, tá bom? Então, antes da gente entrar no resumo, nós vamos fazer aqui um mergulho aqui na comparação entre os 2 últimos, né, que é o Donald Trump e o Joe Biden, que agora vai ser substituído pela Kamala Harris, né? Então, começando aqui, primeira coisa, o PIB, né? Olhando aqui o PIB médio do Donald Trump foi 2,3% de crescimento e o Joe Biden foi 2,2%. Então, praticamente a mesma coisa, né? Não teve diferença aqui, né? E aí você fala, um teve Covid, outro não teve Covid, mas não tem problema, tá? Porque depois na média a gente tira todas essas diferenças. Aí o crescimento da dívida, né, que todo mundo fala, os democratas, o pessoal da esquerda acaba aumentando demais a dívida pública, não sei o quê, né, eles são muito gastadores, mas eles são gastadores, mas eles aumentam impostos também, tá? E também não tem nenhum pudor em pegar dinheiro emprestado. Então, o que acontece? A dívida deixa eu voltar aqui. A dívida do Biden, ela cresceu 7,4% e a do Trump cresceu 8%. Obviamente, isso daqui influenciou bastante o Covid, mas é o que é, né? Aí nós temos aqui a inflação.
Aqui na inflação, nós temos para o outro lado, né? Então, a dívida do Trump aumentou muito por causa do Covid e o mandato do Trump fez 1,9% de inflação, porque ele não teve a consequência de todos aqueles empréstimos, né? A consequência ficou toda no colo do Biden e foi 5,7% de inflação. Por isso que o Biden é um presidente tão com a popularidade muito baixa, né? A inflação pega demais aí no bolso do povo. Aí falando aqui de o mercado de ações, que é o que importa para a gente, né? Olha só, o Trump teve um crescimento de 13,6, mesmo com aquela queda, retomou em V e foi embora, né? E o Biden também não foi ruim aqui, 11,1%, muito parecido, né? Seguindo aqui, nós temos a valorização imobiliária. Nós temos o Trump com 5,5% e o Biden com 4,4%. Também muito parecido, né? Isso daqui não é uma diferença significativa. Depois, o crescimento da renda da família americana. Então, o Trump teve 1,5% e o Biden teve menos 1,3%. Né? Isso daqui é média anual. Então, obviamente, o Biden, quando você fala ajustado pela inflação, não é que não teve crescimento de renda, até teve no período do Biden. Só que, quando você ajusta pela inflação, como a inflação foi muito alta, teve perda de poder de compra. Então, realmente, você vê como a inflação machuca demais e isso daí prejudica demais o Biden. Né? Então, essa troca aí para o Kamala também, além de todos os outros problemas da idade dele e tudo mais, também para tirar um pouco desse negócio, porque, no final das contas, o povo sente esse negócio aqui, né? Inflação alta, poder de compra baixo, e aquela coisa que o Clinton já falava, é economia, seu estúpido. É sempre isso que elege os presidentes, né? E para finalizar aqui, nós temos o crescimento da riqueza, né? Então, no período do Trump, cresceu aqui 8,3% a riqueza, e no período do Biden teve uma diminuição de 1%. E por que isso daqui acontece? Isso daqui também, de novo, né, descontado pela inflação, né? Então, você tem, como é que é medida essa riqueza? A maior parte da riqueza é imobiliária, né? 70% da riqueza do planeta está em imóveis, né? Então, quem não investe em imóveis aí está bobeando. Mas o que acontece, então, é que você valoriza, né, o patrimônio. O que são, principalmente nos Estados Unidos, né, o patrimônio do americano está basicamente em imóveis e em ações. Então, se você tem os imóveis valorizando e você tem o mercado acionário subindo, você tem valorização da riqueza do americano. No caso do Biden, isso aconteceu nas duas coisas. Tanto o imóvel valorizou, parecido com o Trump, quanto as ações também valorizaram, né? Só que nós tivemos muita inflação. Então, quando você corrige pela inflação, isso daí ele come a riqueza. Não tem jeito, tá? Inflação é o pior imposto. Inflação tira o dinheiro do povo e joga para o bolso do governo, tá? Isso acontece em qualquer lugar do planeta e nos Estados Unidos não é diferente. E agora vem aqui o resumão. Então, olha só, eu falei aqui rapidamente porque a gente não precisa ficar gastando muito tempo nisso daqui. O mais importante para vocês entenderem é que quando você compara os dois projetos, não é muito diferente, né? No final das contas, você teve esse senão da inflação e aí sempre tem esse negócio de um pouco cai no colo do outro, né? E a gente vê isso daí no Brasil também, né? O Lula jogou uma bomba no colo da Dilma, né? Aí depois o Temer corrigiu e jogou uma coisa positiva no colo do Bolsonaro. O Bolsonaro encarou lá a Covid, mas conseguiu entregar contas públicas aí numa condição melhor do que pegou, né? Isso é um fato, independente da ideologia que você tem. Aí o que acontece? O primeiro ano do Lula não é tão traumático, né? O Lula é mais gastador, né? Não é tão traumático porque ele pega ali uma rebarba do que estava sendo feito ali na gestão do Bolsonaro, né? Aí depois, com o tempo, a coisa começa a ficar mais complicada. Então sempre tem esse delay aí, e foi o que aconteceu com a inflação, né? Boa parte da inflação é culpa do Trump, por impressão de dinheiro e tudo mais durante a Covid, mas caiu no colo do Biden. Então não tem como negar esse negócio, né? Só não nega quem tem uma visão ideológica, né? Quem tem visão ideológica não consegue enxergar isso daí. Então, resumindo, nós temos uma coisa muito parecida. Agora você vai se surpreender porque eu vou fazer a visão dos 8 presidentes, desde lá de 1977 até 2023, né? Como os números são parecidos. Você vai ficar impressionado com isso daqui. E outra coisa também que nós vamos tirar
da cabeça de todo mundo é essa história de que a direita, os republicanos, eles são mais pró-mercado e os democratas, a esquerda, são mais social, mais para os pobres. Isso daqui, olha, esse levantamento aqui, nós estamos falando de quase 50 anos, né? 8 presidentes diferentes, e você vê que, olha só, nós temos aqui de cada métrica, né? Então vamos passar aqui por cada métrica. Primeira coisa, PIB. Então, o PIB médio do período, crescimento, foi 2,68. E aí você pega aqui, republicano foi 2,53 e democrata foi 2,83. Então, o democrata mandou melhor aqui na média, né? Agora, olha só a diferença como é pequena. Então, isso daqui já tira 2 mitos. Primeiro, a diferença não é grande. É muito parecido com a média. Tanto os republicanos quanto os democratas é muito parecido com a média. E outra, se os republicanos, a direita, é mais pró-mercado e os democratas são menos pró-mercado, como é que os democratas conseguem mais PIB do que o republicano? Não faz sentido, né? Então, isso daí já começa a desmistificação aí. Aí, seguindo aqui, dívida, né? Então, a dívida aqui, os democratas ganharam também. Então, na média, a dívida cresceu 8,86%, né? Nesse período, e os republicanos aumentaram a dívida em 10,35% e os democratas aumentaram a dívida em 7,36%. Então você vê, democrata trouxe mais PIB com menos dívida. Ou seja, 2 mitos que, se você perguntar para qualquer pessoa, vai falar que não, isso daí deveria ser o contrário. Mas aqui os números não mentem, né? Aí, inflação. Inflação aqui, nós temos os republicanos sendo mais austeros, né? Então, nós temos aqui 4,15% de inflação, e olha só, pegou aquele período aqui, nós temos 2 períodos, né, que é da década de 70, onde teve bastante inflação nos Estados Unidos, né, até o começo dos anos 80, e agora nos anos 2020, que também nós estamos tendo bastante inflação. Então você vê que os Estados Unidos têm mais de 4% de inflação na média, num período de 5 anos. Esse negócio de 2% de meta de inflação, assim, é meio tentativa, né? Mas na prática os preços sempre vão subir. E por que os preços sempre vão subir? Porque os governos imprimem dinheiro como animais incontroláveis, tá? E seja republicano, seja democrata. Nesse caso aqui, os republicanos tiveram um pouco menos de inflação, né? 3,4%, e os democratas mais, né? 4,9%, puxando a média para cima. Aí, olhando aqui o retorno do mercado de ações. Então, aqui os republicanos foram um pouco melhor, né? Mas se você for ver, olha, 10,2%, e aí aqui o republicano 10,2%, os democratas 8,9%, isso aqui deve ter algum erro, o republicano tem que ser um pouquinho maior para dar essa média. Mas, de qualquer jeito, os republicanos foram melhor para o mercado de ações. Aí, olhando aqui, real estate. Os democratas mandaram melhor, né? Então, 1,8% de crescimento, republicano 1,4% e democrata 2,27%. E aí, o crescimento da renda, democratas também mandaram melhor. Mas se você for ver, olha, 0,42%, o republicano bem menos, né, 0,29%, e o democrata o dobro, né, 0,56%. Ou seja, isso daqui faz sentido, né? Os democratas, eles são mais sociais, eles se preocupam mais com aumento de salário, de emprego e tudo mais do que os republicanos. Os republicanos se preocupam mais com corte de gasto e tal, que reflete ali na inflação, né? E por último aqui, nós temos o crescimento da riqueza, né? Então, o crescimento da riqueza, olha, o americano ele fica mais rico, uma média de 5,5% ao ano. Olha só como esses caras geram riqueza, tá? E aí, tanto faz ser democrata ou republicano. Republicano 6%, democrata 4,9%. É muito parecido, né? Republicano ganhou aqui, mas todo mundo gera muita riqueza nos Estados Unidos, né? Eles estão sempre andando para frente, independente do modelo, seja mais social, seja mais business, ele vai sempre andar para frente, né? E isso é muito importante. Isso aqui é sempre ganho de produtividade, aumento de população, imigração, a fórmula funciona muito bem para a geração de riqueza e tanto faz quem está no poder. Por que tanto faz quem está no poder? Porque os Estados Unidos têm instituições muito fortes. É isso que faz a diferença num país e numa economia.
você pega países que têm instituições fragilizadas, e aí sinto muito, mas o Brasil é um exemplo disso. O que acontece? Você tem um monte de incerteza, você tem incerteza jurídica, você tem incerteza tributária, bom, os governos mudam as regras o tempo inteiro, né? Então, você fica muito mais difícil de você ter previsibilidade, e aí sem previsibilidade você tem menos investimento, porque as pessoas não querem colocar dinheiro numa coisa que você não sabe se vai dar certo, né? Quando você vai para países onde as instituições funcionam melhor, né, você tem mais certezas jurídicas e tudo mais, as margens geralmente são menores, mas você tem mais certeza de que vai acontecer. Então você não tem medo de investir. E é isso que acontece nos Estados Unidos, é isso que acontece na maioria dos países civilizados. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem instituições fortes, além do país crescer, você tem menos turbulência. A direita ganha, a esquerda ganha, você acaba tendo um pouquinho de diferença na forma de governar, mas as instituições garantem que o país continue andando para frente, tá? E não tenha retrocesso. Isso é muito importante. A gente vê que o Brasil sofre muito com esses retrocessos, né? Então, uma hora faz um voo de galinha, aí depois devolve tudo e fica nesse vai não vai, né? E não é só o Brasil, a gente tem outros exemplos. Tem Argentina, tem Venezuela, vamos torcer aí para a eleição da Venezuela, o Maduro sair agora, né? Porque a Venezuela, antes de entrar aí o Chávez e o Maduro, há 25 anos atrás, era um expoente, né? Produtor de petróleo e tal, estava gerando riqueza, né? De repente muda o governo e em 25 anos o país está na miséria. Esse é o tipo de coisa que não acontece em países desenvolvidos porque tem as instituições sólidas e essas bagunças não acontecem, tá bom? Então, resumindo, turma, o que eu queria falar para vocês tanto faz se é esquerda ou se é direita no poder, o que importa é se um país é bem estruturado, vai continuar crescendo, nós sempre vamos ter correções, né, principalmente no mercado de ações, mas são correções numa tendência de alta de longo prazo, é sempre isso que acontece. E quando você tem países bagunçados, você fica naquele vai, não vai, uma hora tá bom, outra hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. E resumindo, é isso que acontece, tá? Sempre acontece. Agora, como é que você faz para ganhar dinheiro nesses cenários, né? Onde tem correção, onde tem bagunça, onde tem tendência? Para você ganhar dinheiro com isso, você pode entrar no método 10x. Nós tivemos ontem, né, sexta-feira, uma aula muito legal lá, abrimos aí para quem não era aluno, né, e mostramos como é que funciona a nossa carteira VIP, como é que é o top trades, ou como é que nós fazemos day trades na sala ao vivo e tudo mais, né? E além disso, nós estamos aqui todo dia no YouTube, né, com vídeo de abertura de mercado, esses vídeos de fim de semana, Momento Economês, análise semanal. No Instagram, o Modé está todo dia lá às 8h15 da manhã fazendo a live, né, há mais de 6 anos. E para quem é do Método DX, nós temos todo o material de formação, né, de conteúdo no Hotmart. E isso daqui é um exemplo da carteira VIP, que o ano passado nós tivemos aí mais de 50% de gain no ano. Esse ano aqui nós já estamos com mais de 10% de gain, enquanto o Ibovespa está com 5% negativo, né? Então é bem acima da média aí, tá bom? Então, turma, era isso daí que eu queria falar. Se você quiser se inscrever no Método DX, tem link na descrição do vídeo. E se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. E valeu, um abraço.